Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a religiosidade na voz de Pena Branca e Chavantinho, uma obra de Andréa Cristina de Paula, da Edebras Gráfica e Editora. Não sei se foi a tese de mestrado ou doutorado dela, da Andréa, que inclusive eu conheço pessoalmente. Ela já fez algumas participações em apresentações musicais na escola onde eu trabalho. Ela é professora do IF de Patos de Minas. Vamos conhecer um pouquinho dessa obra, então. Muito bonita ela, por sinal. Linda, maravilhosa. Estudar a produção literária de outros países, bem como obras de autores renomados da literatura brasileira, enriquece o pensamento humano e, sem dúvida, auxilia nas descobertas de novas técnicas de representação. Mas não se deve deixar em segundo plano as produções artísticas populares, afinal, como argumenta Antônio Cândido, é a literatura brasileira, não outra, que nos exprime. A literatura referida pelo autor não faz distinção entre o erudito e o popular, ou entre o sofisticado e o singelo, em escalas de valores, visto que tanto a literatura popular quanto a clássica, na sua concepção, são ferramentas essenciais de que o homem dispõe para expressar-se e conhecer-se. O fato é que, embora essa dupla seja bastante reconhecida pelo povo berlandense e região, são raros os estudos encontrados envolvendo o nome desses artistas. Não é difícil localizar textos que tragam uma coletânea de suas canções. Há vários sites na internet que oferecem listas completas sobre a vasta obra da dupla. Contudo, há uma escassez muito grande de estudos que realizam uma abordagem mais reflexiva sobre a temática de suas canções. Vejam só como são as coisas. Pena Branca e Chavantinho viveram e deixaram raízes em Uberlândia, mas foi uma pesquisadora patense de Patos de Minas quem teve a iniciativa de propor um estudo dedicado a refletir sobre a relevância da dupla no cenário musical brasileiro. Para a realização deste trabalho, segui os seguintes passos. Primeiramente, busquei obter mais informações sobre a biografia da dupla, mediante a leitura dos raros textos existentes que discorrem sobre a trajetória de vida desses artistas, como o livro de Rosa Nepomucemo, de 1999, autora que dedicou um significativo espaço de sua obra para comentar um pouco sobre a carreira desses irmãos. Informações importantes para essa primeira etapa da pesquisa também foram encontradas na revista Jangada Brasil, a qual, além de conter dados relevantes sobre a carreira de Pena Branca e Chavantinho, também possui registrado o nome dos principais LPs e CDs gravados pela dupla, em ordem cronológica de lançamento. De grande valia foi ainda a entrevista realizada com os irmãos do Triângulo Mineiro pelo programa Ensaio, transmitido pela TV Cultura. Por intermédio desse programa, o qual se encontra atualmente arquivado em DVD, foi possível observar um pouco a maneira de falar, cantar e pensar desses artistas. Ampliaram o olhar investigativo dessa pesquisa, inclusive alguns relatos e depoimentos importantes sobre esses irmãos encontrados no livro O Mano Velho Pena Branca e aquela coisa toda, organizado por 3 estudantes de jornalismo que nele registraram o resultado de estudos e entrevistas realizados com Pena Branca, anos após a morte do irmão. Em seguida, adquiri todos os selos trabalhados por Pena Branca e Chavantinho. Comecei então a ouvir as canções que faziam parte de seu repertório musical e a selecionar aquelas em que, à primeira vista, havia marcas do sagrado. Após a audição e seleção das canções, fiz leitura sobre a história da música sertaneja, sempre procurando refletir sobre o lugar ocupado por Pena Branca e Chavantinho no cenário musical brasileiro, verificando a sua postura diante das transformações ocorridas com esse segmento musical. Estudos como os de Romildo Santana, 2000, Rosa Nepomucemo, 99, José de Souza Martins, de 74 e 75, Alain de Paulo Oliveira, de 2004, José Roberto Zandi, de 2008 e Maria Madalena Bernadelli, de 1991, foram de grande utilidade para que essa fase da pesquisa se realizasse. O próximo passo seguido foi desenvolver um estudo sobre o fenômeno da religiosidade, procurando entender o comportamento e o pensamento do homem religioso, em especial do povo brasileiro, a fim de que pudesse obter respaldo teórico para analisar as canções previamente selecionadas para fazer parte do corpo do trabalho. Estudo como os de Mircea Eliade, Carl Gustav Jung, Tales de Azevedo, Carlos Brandão, Gilbert Durand, Ernest Cassirer e Gaston Bachelard foram relevantes para que eu alcançasse a reflexão necessária para esse momento. Após o estudo da trajetória artística da dupla, bem como da religiosidade da história da música sertaneja, comecei a analisar as canções anteriormente selecionadas, buscando identificar e interpretar elementos do texto poético que remetessem à sacralidade.
O resultado das leituras e das reflexões obtidas durante a realização dessa pesquisa encontra-se organizado em 2 capítulos. No primeiro capítulo, relaciona a história da música caipira com a trajetória artística de Pena Branca e Xavantinho. O objetivo desse primeiro capítulo é situar o leitor na história de vida desses irmãos, deixando claro, por meio do relato de sua biografia, o forte envolvimento que eles tinham com a música caipira e, por conseguinte, com o sagrado. No segundo capítulo, analisa algumas canções selecionadas do repertório musical de Pena Branca e Xavantinho, buscando desvelar as marcas do sagrado nelas existentes. É neste capítulo que pretendo comprovar a hipótese inicial do trabalho, ou seja, que a religiosidade encontrada nas canções compostas e ou interpretadas por esses irmãos é expressa de modo sincrético, e que esse sincretismo traduz, ainda que de forma indireta, o comportamento e o pensamento religioso de grande parte da população brasileira. Aconselho ao leitor ouvir pelo menos as músicas interpretadas por Pena Branca e Xavantinho, que analiso no segundo capítulo, pois o acesso à melodia, ao ritmo e à forma de cantar desses artistas pode ser indispensável para que o leitor venha a esclarecer eventuais dúvidas quanto à análise das canções. Capítulo 1. Das festas na roça aos palcos de São Paulo. A trajetória artística de Pena Branca e Xavantinho. A poesia popular caipira, com a licença de uma linguagem figurada, possui o cheiro primário de plantações e criações no ermo de terra fofa, contemplado pela chuva, Romildo Santana. Pena Branca e Xavantinho eram compositores e intérpretes do gênero sertanejo, mas nem sempre a música sertaneja teve esse nome, sendo conhecida tradicionalmente como música caipira ou moda caipira. Ela surgiu por volta da década de 1910, no tempo que a música ainda era cantada, preservando-se a tradição cultural do homem do campo, mas aos poucos foi se difundindo, sobretudo nas décadas de 20 e 30, quando foi levado para os centros urbanos, graças a Cornélio Pires, conhecido como o maior divulgador da cultura caipira. Cornélio Pires achou que estava na hora de trazer a música caipira autêntica. O artista da roça tinha que largar a porta da venda, o palquinho das quermesses e também vir mostrar que podia brilhar nos estúdios e casa de espetáculo. Nepomucemo, 1999, página 109. O sujeito campesino, a partir deste momento, percebeu a sua cultura propagada na voz de artistas que utilizavam a música caipira como forma de reafirmação identitária, uma vez que a poesia do caipira, segundo Maria Madalena Bernardelli, é quase sempre a expressão sincera e singela das maneiras de sentir, pensar e agir do homem do campo. Bernardelli, 1991, página 49. Por ela é possível identificar traços reveladores da cultura do caipira, tais como suas crenças, costumes e culturas. Então, só um pouquinho dessa obra da Andréa Cristina de Paula, essa minha amiga no Facebook, né? A religiosidade na voz de Pena Branca e Xavantinho. Obra fundamental para a gente ver como o sagrado, eu que sou professor de ensino religioso, como o sagrado se manifesta na música sertaneja raiz, na música, na moda de viola caipira de raiz. É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, se inscreva, ativa o sininho e aguarde os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.